Oi pessoal, hoje a aula vai ser sobre geopolítica dos oceanos ou dos mares. Vocês já ouviram falar que o planeta Terra é chamado de planeta água? Se a geopolítica é de muitas maneiras um entendimento sobre o tabuleiro onde tudo acontece e como esse tabuleiro nos influencia, sociedades, civilizações, seres humanos, nada mais importante do que entender o elemento mais presente e com maior abundância no tabuleiro: água. A água é tão presente na nossa realidade que um bebê ao nascer tem 70% do seu corpo composto de água. E a parte mais fascinante é que essa é a mesma proporção que nós temos de água na Terra. Então 70% da superfície do globo terrestre é de água. Na verdade, talvez a gente não deveria chamar planeta Terra, e sim planeta Água. Ou seja, tanto o nosso corpo quanto o nosso planeta é dominado pelo mundo líquido. Ao longo da história, quando as sociedades conseguiram explorar, acessar, gerir melhor a água, navegar, torná-la potável, elas foram longas e duradouras e bem-sucedidas. A relação do ser humano com a água é fundamental para a gente entender a história, poder, sucesso e ascensão de grandes impérios. Na aula de hoje eu não quero falar de todos os tipos de água. Você tem os rios, tem água potável. Eu quero focar só nos oceanos e nos mares. Talvez eu nem chegue até esse ponto, mas vou explicar o contexto maior, estratégico do papel da água nas potências marítimas. E depois eu quero fazer aulas específicas sobre cada um dos mares ou oceanos, com a sua visão mais aprofundada geopolítica desses lugares. Não tem como a gente ignorar a influência dos mares na geopolítica. Ao longo da história, aqueles países, estados ou impérios que conseguiram dominar o acesso, o controle ou as rotas dos mares foram os que se sobressaíram. Nos últimos 2000 anos de história, a relação com os mares é muito presente e é um dos elementos mais importantes da geopolítica. Algumas civilizações de orientação marítima, potências marítimas, como os atenienses ou os ingleses, entenderam que o controle e o acesso de rotas marítimas era decisivo para garantir o seu sucesso, o seu poder e impedir que os seus rivais e inimigos pudessem transitar pelo mundo. Pelo mar, os gregos conseguiram derrotar os persas no século V a.C. e na batalha de Salamita contra o Xerxes, os atenienses foram vitoriosos e consolidaram como uma superpotência. E a própria glória e sucesso de Atenas acabou por a sua decadência ou as suas ambições políticas foram além da sua capacidade ou da sua potência naval. Atenas perdeu a guerra do Peloponeso para Esparta exatamente quando a marinha ou a potência naval de Esparta foi capaz de bloquear os portos e o acesso a recursos, e assim os atenienses tiveram que se render. Os romanos, embora não fossem uma civilização marítima, eles tinham uma orientação continental, grandes exércitos, conquistaram grandes territórios de terra, ainda assim foram o primeiro grande império, ou povo, civilização, a dominar o mar Mediterrâneo. E isso foi muito importante para o seu sucesso e para a sua consolidação no poder. A localização de Roma no meio do Mediterrâneo deu uma vantagem estratégica para que ela pudesse controlar os acessos e a navegação naquela região. Um dos grandes exemplos da potência marítima são os ingleses, que durante 300 anos dominaram os mares do mundo e conseguiram bater os holandeses, franceses, alemães, sempre graças à sua vantagem marítima. Quando a gente olha para os mares, é curioso que nós dividimos, os oceanos e os mares em lugares separados. Mas se você parar para olhar bem o mapa, vocês vão perceber que não existe divisão. É tudo um único grande corpo de água. Não existe Atlântico, ou Pacífico, ou Índico, ou Mediterrâneos. É tudo o mesmo mar. Eles só vão mudando de nome, mas eles todos estão conectados. Por isso que alguns definem os oceanos como o oceano global. E na verdade esse termo, oceano global, foi cunhado pelo oceanógrafo Yuli Chokolsky no século XX, um russo que definiu os oceanos ou separou os oceanos em regiões
mas era tudo parte de um único oceano. E aí nós temos 5 oceanos, que é o Atlântico, o Pacífico, o Índico, Antártico e o Ártico. Bom, deixa eu explicar para vocês por que é importante nós prestarmos atenção nos mares ou na água. Como eu estava falando no começo, existem 2 grandes elementos ou 2 grandes peças do tabuleiro que nós estamos inseridos. E um deles é terra, continente, e o outro é água. E essas 2 estruturas geopolíticas vão criar sociedades, civilizações diferentes. Eu comento na minha aula Introdução à Geopolítica, tem um vídeo, depois quem não assistiu tem que assistir, porque ela é uma aula introdutória que eu explico o que é a geopolítica, que em cada uma desses ambientes, ou seja, ou terrestre e continental, ou marítimo, naval, você vai criar sociedades e civilizações diferentes, com valores diferentes, com culturas diferentes, com realidades, necessidades diferentes. Se você mora num alto de uma montanha, isolado, numa serra, num lugar de difícil acesso, sem saída para o mar, esse é um outro vídeo legal para quem não assistiu, a geopolítica dos países que não têm saída para o mar, você vai criar uma certa cultura. Você vai ser mais fechado, porque você vai ter menos trocas, menos contato, menos interação com as pessoas. Afinal de contas, é difícil de te acessar, é difícil de você encontrar com os outros. Já se você estiver localizado com uma orientação ou com acesso ao mar, você tem um vasto campo de conexão com todo mundo. E isso vai mudar a maneira e o tipo de sociedade que vai nascer dali. Por exemplo, o comércio e imigração, eles acontecem em regiões que têm acesso ao mar. Então vão ser regiões com maior diversidade, com maiores trocas, regiões que economicamente vão se desenvolver mais rápido. Você vai ter uma especialização maior. E a gente sabe que a escala e o ganho com a especialização do ponto de vista econômico é muito superior a economias que você tem que fazer tudo. Porque cada um vai se especializar numa coisa. Isso só é possível numa região marítima, numa região que você vai trocar com os outros. Aí você vai fazer o que você sabe, alguém vai te trazer ou vai te vender outra mercadoria, ou outro produto, ou outra matéria-prima que ele sabe fazer bem. Então isso é o começo da economia moderna, esse é o começo de uma transformação que só é possível nas zonas marítimas. A urbanização, por exemplo, ela chegou muito mais rápido nas cidades ou nos centros costeiros com acesso ao mar do que em áreas isoladas continentais, no interior, onde você não tem essa facilidade de troca e de acesso. Não é por um acaso, gente, que se nós pegarmos a lista das 10 maiores cidades do mundo por PIB, todas elas vão ter algum contato com água. Algumas não vão estar diretamente ligadas ao mar, mas elas vão estar numa baía ou conectadas com um grande rio que vai desembocar no mar. Todas elas, os lugares mais ricos, mais poderosos, com maior abundância e prosperidade, são regiões costeiras, são regiões com acesso ao mar. A gente pode olhar até para o caso do Brasil. As grandes cidades do Brasil são cidades costeiras. São Paulo talvez é uma exceção. Quando eu fizer a aula da geopolítica do Brasil, vocês vão ver, imagina a diferença que faria se São Paulo fosse uma cidade costeira. O Brasil seria muito mais rico e São Paulo infinitamente mais rico, pelo simples fato de você estar conectado ao mar. 95% de todo o petróleo brasileiro está na costa, 80% de todo o gás natural, 45% de todo o pescado e 95% de todas as nossas exportações precisam da costa para a gente vender para o mundo. Como vocês podem perceber, são mundos totalmente distintos e diferentes. E isso é um dos elementos mais básicos da geopolítica. Tem um outro aspecto importante sobre os oceanos ou os mares, que é a questão do que a gente chama de Global Commons. Eu vou fazer uma aula só sobre a geopolítica dos Global Commons. Mas os Global Commons são áreas ou espaços ou propriedades, bens comuns da humanidade, globais. Tipo os céus, os mares, o espaço sideral. São coisas que não dá para um só país ser o dono, é um bem público comum de todos. E esse bem público, no caso os mares, é o que conecta você ao planeta. Então qualquer país que quiser ter acesso à maior parte dos lugares do mundo precisa acessar os mares.
Existem alguns países, que são aqueles que não têm saída pelo mar, que você não vai conseguir chegar diretamente neles pelo mar, mas você vai chegar no seu vizinho pelo mar. Então, se você não acessa esse portal, essa porta, essa ponte de conexão, você não se conecta com o mundo. O país que não tem acesso a esse global common não consegue estar ligado ao mundo. E aqueles que têm predominância ou supremacia, ou um domínio maior sobre os global commons, vão ser os países que vão dominar ou vão ser as superpotências do mundo. Base do poderio e da posição americana no mundo está ligada com a sua supremacia ou a sua superioridade dentro de todos os global commons. Eu falei de 3, tem mais um que é o mundo cibernético, mas isso é uma aula para um outro dia. Se a gente olhar para esse mapa então grande do mundo e perceber, né, nessa relação de continente ou terra e água, como que nós classificaríamos? E dentro da geopolítica a gente tem um conceito que se chama domínios, que são áreas conceituais de você organizar o planeta geopoliticamente. E basicamente existem dois tipos de domínio, né? O domínio marítimo e o domínio continental. Dentro hoje da realidade do mundo, nós podemos identificar 3 domínios. O primeiro deles é o continental da Eurásia, onde a Rússia é o grande país ali predominante. O segundo domínio a gente chama de domínio marítimo do Atlântico e do Pacífico, dependente do comércio. E aí todo o resto do planeta quase se encaixa dentro desse outro domínio. Um terceiro domínio que surgiu mais recentemente é o domínio do leste da Ásia, que ele é uma combinação de continental e marítimo. Ele não é puramente marítimo e não é puramente continental. Claro que quando eu estou falando isso eu não estou dizendo que não existe água ou não existe terra no marítimo e não existe água no continental. O que eu quero dizer é que a orientação e a estrutura do poder vem de uma predominância ou do marítimo ou do continental. Em tempos modernos, esses domínios geoestratégicos foram lapidados e construídos por potências. E no caso do domínio marítimo, foi pelos britânicos. E o domínio continental pelos czares russos. Os Estados Unidos criou uma espécie de mistura entre o domínio continental, por ser um país continental, mas em última instância, a sua projeção global, o seu papel no mundo, se dá muito mais pelo controle do domínio marítimo, esse grande domínio que eu citei, o Atlântico e o Pacífico. A China, por exemplo, ela abandonou as políticas restritivas nos anos 70 do Mao e se abriu para o mundo. E onde que ela se abriu? Na região costeira. A costa da China começa o desenvolvimento e a transformação econômica. Então a China se abre para o domínio marítimo e começa a acessar. E essa região do mundo, que é o leste da Ásia, que eu disse que é uma combinação do continental e do marítimo. Ela não é puramente marítima e não é puramente continental. Mas a China é um país que tem uma orientação histórica continental, porque ela está inserida dentro da Eurásia e com isso a Rota da Seda e seus caminhos de acesso para o mundo muito foram pelo continente. Mas com o fim da era Mao e com a abertura econômica, a China se torna uma potência e um comércio conectado ao comércio mundial pela costa. E hoje grande parte do seu desenvolvimento, do seu posicionamento estratégico está focado para os mares, para os oceanos, para construir uma marinha oceânica, para expandir bases no Mar do Sul da China. Mas isso é uma outra aula quando eu falar da geopolítica da China. Bom, então vamos relacionar esse poder naval marítimo com a ascensão de grandes impérios. E como eu disse para você, já citei há pouco, né, o exemplo dos gregos, Roma, os ingleses e obviamente que a última potência que está embasada ou fundamentada no poder marítimo são os Estados Unidos. Uma característica importante, talvez que não fique muito claro para as pessoas, quando você pensa em mar ou em oceano, todo mundo imagina, mas você tem que dominar os oceanos, Reni. E na verdade não, porque essa é uma característica peculiar e única da potência marítima. A potência marítima ela não se expande conquistando espaços e ocupando. A potência marítima ela só precisa acessar lugares estratégicos, pontos chaves,
Por isso que quando nós falamos de geopolítica dos oceanos, nós temos que olhar para estreitos, para canais, para ilhas, para pontos de transição e passagem. Então a potência marítima ela não está lá com um monte de navio ocupando e tomando conta de todos os mares do mundo. Ela só precisa controlar as rotas de acesso, as linhas de comunicação, os pontos estratégicos de conexão e estrangulamento de passagem. Esses pontos são muito chaves e eu vou fazer uma aula ainda para vocês que é a geopolítica dos estreitos, ou também uma outra, a geopolítica dos canais, os grandes canais, como Panamá e Suez. Grandes exércitos e grandes ocupações acontecem quando você tem fronteira terrestre contígua. O risco é muito maior. Quando você está separado por água, pelo mar, você está muito mais seguro. Parte do sucesso, da história, do crescimento e da potência americana está ligada com o seu isolamento. O seu isolamento de ter apenas 2 fronteiras terrestres com 2 países. Claro que isso não explica tudo, se você vai ter uma relação fronteiriça, pacífica ou conflituosa. Existem outros fatores políticos e outros tipos de relações que você tem com seus vizinhos. Mas é diferente se você é a Rússia e tem tantas fronteiras terrestres com tantos potenciais inimigos ou rivais, ou você ser os Estados Unidos que tem apenas 2 fronteiras terrestres e está separado por 2 oceanos que te protegem e te deixam distante. Então, os mares, os oceanos te trazem segurança na questão das fronteiras. Eu quero falar para vocês de um dos grandes pensadores por trás dessa concepção da relevância da potência marítima. E ele se chama Alfred Mahan. Em 1890 foi lançado um livro nos Estados Unidos que mudaria todas as concepções estratégicas e geopolíticas da importância dos oceanos e dos mares. O capitão de mar e guerra americano Alfred Mahan escreveu o livro The Influence of Sea Power Upon History, de 1660 a 1783. Esse livro transformou um monte de concepções ou de ideias que se tinham sobre a importância do poder naval, do poder marítimo. E o Mahan ele quis entender como que o Império Britânico tinha chegado no lugar que chegou. E ele olhou para a história e falou assim, olha, a potência, o poder marítimo, ele é muito superior ao terrestre. Aqueles que conseguirem controlar os oceanos, os mares, serão as grandes potências do mundo. E obviamente que ele usa o exemplo britânico para fundamentar a sua tese. Mahan acreditava que o poder marítimo tinha uma nítida superioridade ao poder terrestre ou continental, porque o poder naval ele tinha a capacidade de escolher e determinar o lugar onde ele ia encontrar ou atacar o seu inimigo, e ele podia bloquear e impedir o seu inimigo de ter acesso a rotas de comunicação marítimas. O Mahan seria o contraponto do Mackinder, que é o grande pensador que fala do Heartland, da Ilha Mundo. Eu explico isso na aula de geopolítica da Rússia. Quem não assistiu tem que assistir, porque a Rússia é a representação máxima da potência continental, do poder continental. O Mahan contrapõe, mas ele parte de uma visão de mundo também centrada na Eurásia. Ele diz que o hemisfério norte terrestre ou continental se conecta com as partes mais distantes do mundo através do acesso de 2 canais, Panamá e Suez. E o próprio Mahan tem uma influência enorme nos Estados Unidos para direcionar os americanos para ocupar e entender que o canal do Panamá era crítico para o seu domínio e para a sua projeção de poder no mundo. O Mahan dizia que a zona crítica de tensão e conflito no mundo é entre o paralelo 13 e 14, onde a potência continental russa, da Eurásia, se encontra com a potência marítima britânica. E essa área é uma zona de conflito, certo, porque essas 2 grandes forças vão se chocar. Ele diz que uma aliança anglo-americana entre os ingleses e os americanos é capaz de cercar o continente eurasiano e aí sim dominar o mundo. Ele faz uma crítica à França, por exemplo, dizendo que os franceses não estão claros se eles querem ser uma potência continental, uma potência marítima, e ele faz uma ressalva ainda maior para os franceses terem metade da sua costa
no Mediterrâneo e a outra metade no Atlântico. E isso seria uma tragédia, um desastre do ponto de vista geoestratégico ou geopolítico. E ter que passar para os franceses, passar e atravessar o Gibraltar para chegar no Mediterrâneo, isso enfraquece, deixa eles divididos. E os Estados Unidos teriam esse mesmo problema com a costa leste do Atlântico e a oeste no Pacífico. Por isso, de novo, ele ressalta a importância do Canal do Panamá. E, na verdade, ele advoga para que os Estados Unidos controle Guam, anexe o Havaí, Filipinas, Porto Rico, o Canal do Panamá e mantenha uma grande influência sobre Cuba, que é uma ilha bem estratégica. Quando eu fizer a aula da geopolítica dos Estados Unidos, vocês vão entender o papel que Cuba tem na geopolítica americana. Bom, deixa eu falar para vocês de um outro aspecto muito importante dos oceanos, que são as rotas de comunicação, linhas de comunicação. Todas as relações entre estados acontecem, seja por trocas comerciais, choques militares ou fluxo de informação. Tudo isso precisa acontecer de alguma forma. Se você tem dois corpos isolados que não se acessam, não se conectam, não se conversam, não tem troca comercial, não tem disputa militar e não tem fluxo de informação. As rotas de comunicação, elas são essa peça de conexão, de junção de todo mundo no mundo. Não existem somente rotas marítimas, existem rotas terrestres ou continentais muito importantes, como a Rota da Seda, que eu mencionei. Claro que hoje o foco na aula é só sobre as rotas marítimas. Essas linhas de comunicação, em um sentido assim bem simples talvez, são o sistema nervoso do mundo. E as relações internacionais, as relações do mundo inteiro, elas acontecem graças a essas linhas de comunicação. Elas podem ser cibernéticas, elas podem ser terrestres, elas podem ser espaciais, mas elas podem ser, e grande parte delas, talvez a maior parte delas, são marítimas pelos oceanos. E obviamente que todas essas linhas de comunicação são dependentes e conectadas com a geografia. Eu não estou aqui dizendo de forma alguma que só as rotas marítimas são importantes, mas eu mostrei para vocês a importância, por exemplo, no desenvolvimento econômico, as trocas comerciais. Hoje a economia global ela é movimentada, 95% de todas as exportações e importações acontecem pelo transporte marítimo, que é o mais barato de todos e o único capaz de conectar praticamente o mundo inteiro. Você não tem conexão terrestre entre o Brasil e a África. As limitações são muito grandes. Você precisa dos oceanos para acessar todos os players, todos os países que existem no mundo. Qual a importância estratégica disso? Os estados ou países que tiverem o controle total das suas linhas de comunicação, das suas rotas, não precisam depender de ninguém. Eles são simplesmente autônomos, independentes, livres. Você não precisa da ajuda de outro ou da boa vontade de um outro país para você conseguir acessar algum pedaço do mundo. Claro que se você também tem essa capacidade, você pode impedir ou evitar que os outros acessem lugares que você não queira. E esse é um aspecto interessante porque as pessoas pensam muito nas linhas de comunicação só do ponto de vista do que você pode acessar. Mas se eu tenho o controle das rotas ou das linhas de comunicação, eu posso bloqueá-las. E aí eu impeço que você acesse onde você estiver interessado ou precisar. Por isso que o controle ou o acesso às rotas ou linhas de comunicação é fundamental na geopolítica. Vou dar um exemplo para vocês de como que as rotas de comunicação, as linhas de comunicação fazem toda a diferença. A Guerra Russo-Japonesa, em 1904 até 1905, é talvez um dos grandes exemplos disso. Na época, a Rússia estava trancada num conflito com o Japão e o Japão conseguiu cercar o Porto Arthur, que era um porto importante para os russos, mais isolado ali, o ponto mais isolado da Ásia. E os russos não tinham como combater, porque eles não conseguiam trazer soldados e tropas para reforçar e ajudar na batalha.
Porque a Transiberiana, a ferrovia Transiberiana, não estava pronta, então eles não tinham como transportar as distâncias imensas do lado ocidental para o oriental na costa russa do lado do Pacífico. A Rússia decidiu então enviar sua frota do Mar Báltico, ali perto dos escandinavos, só que para esses navios chegarem do Mar Báltico até o Pacífico do outro lado, eles tinham que dar uma volta no mundo enorme e isso demorou muito tempo. A viagem para a frota russa chegar no Teatro do Pacífico era de mais de 30 mil quilômetros. E ela precisava fazer paradas. Onde que ela ia ter que fazer essas paradas? Em portos estratégicos para reabastecimento, mantimentos. Não tinha como você fazer essa viagem direto. Aliás, até hoje não tem. Então você precisava parar em algum lugar. Os lugares, os portos estratégicos ao longo dessa rota e desse caminho eram dominados por outras potências, como os europeus, no caso os franceses, alemães. E isso colocou a frota russa à mercê dos interesses e das influências de negociação diplomática desses países europeus, que aproveitaram a necessidade dos russos de ter que parar, de ter que usar essas bases para exigir deles coisas. E assim aumentando a tensão entre os ingleses e os russos. A Rússia acabou perdendo a batalha e a guerra e ficou claro que a sua falta de acesso às rotas, no caso, os portos, os lugares estratégicos e alguma coisa também que o mar já tinha explicado. Você ter a sua costa dividida sem um ponto de convergência ou de conexão, como no caso o Canal do Panamá, ou o Estreito de Gibraltar, que propiciava que os franceses pudessem juntar suas duas marinhas. Exatamente isso que aconteceu com os russos. De um lado você tem uma frota no Pacífico e de outro no Báltico, totalmente isoladas. Os russos ainda têm a frota no Mar Negro, mas tão distintas e separadas, sem acesso. Bom, mas vocês devem estar pensando assim, Reni, será que as rotas elas continuam sempre as mesmas? Não. E a pergunta é, o que faz uma rota ou uma linha de comunicação mudar? São 3 situações que podem mudar a configuração de uma rota. A primeira delas é a descoberta e a criação de novas rotas. Isso é bem raro de acontecer e não é a todo momento que você descobre uma nova rota. Nós já sabemos tudo que existe no mundo, não tem como descobrir. Mas existiram momentos da história que foram descobertas novas rotas que ninguém sabia, não se sabia, não tinha um mapa do mundo, não tinha clareza, entendimento de qual era o tamanho da Terra. No século XV, as grandes navegações, a era das descobertas, quando os portugueses e espanhóis conseguiram descobrir as Américas e descobrir uma nova rota para se chegar nas Índias, no Oriente, tudo isso foi a criação de uma nova rota, de uma nova linha de comunicação. E essa é uma grande mudança na história e na geopolítica do mundo, e porque muda a rota. Hoje nós temos uma possibilidade disso acontecer com o Ártico. Inclusive eu vou fazer essa aula, já está na minha lista lá de aulas a serem gravadas, que é a geopolítica do Ártico. O aquecimento da Terra está mudando e está descongelando e abrindo novas rotas. E isso é uma transformação gigantesca do ponto de vista da geopolítica, que em raros momentos da história acontece, porque a geografia muda ou porque se descobre um lugar que não se conhecia. Claro que hoje não tem mais essa possibilidade, a gente já conhece toda a Terra, todo o planeta, todas as rotas de navegação, mas uma nova rota será aberta com o derretimento dos polos. Um outro jeito da gente descobrir novas rotas são grandes obras de infraestrutura. Então, a criação, o escavamento de um canal, o canal de Suez e o canal do Panamá não existiam. O mar Mediterrâneo, que eu vou falar na minha aula da geopolítica do Mediterrâneo, não tinha acesso ao Índico. Não tinha como. Você construiu o canal de Suez. A construção desses canais possibilitaram a criação, o surgimento de novas rotas. Outras ideias podem também, aí não tanto do ponto de vista marítimo, podem mudar. Grandes túneis. Existe a discussão da construção de um túnel que liga o Japão ao continente, um túnel colocado por baixo do mar, na Turquia, em vários outros lugares do mundo, túneis embaixo do mar ou dos oceanos estão sendo construídos. Isso vão criar novas rotas terrestres, mas não deixam de ser o surgimento ou a criação de novas rotas. O segundo elemento que podem transformar as rotas são mudanças tecnológicas.
E aí o advento da propulsão a carvão, dos motores, ao invés da navegação à vela, mudou totalmente as rotas. Quando você está navegando a vela, você precisa estar atento à direção dos ventos e da onde o vento vai. E as embarcações eram menos potentes, então você navegava normalmente do lado da costa. Se você tem uma rota que anda do lado da costa, é muito mais distante do que você traçar uma linha reta que atravessa no meio do oceano de um lado para o outro. Então, tecnologia pode alterar a existência de rotas e de linhas de comunicação. Um exemplo terrestre de mudança tecnológica que fez toda a diferença, a criação das ferrovias. Então, antigamente era mais barato você colocar mercadorias do norte da Alemanha para descer para o sul da Europa por navio do que você enviar por uma ferrovia, porque você não tinha isso. Com o advento da ferrovia, que é o segundo mais barato meio de transporte, você começa a criar novas rotas, no caso terrestre. E olha que curioso o impacto dessas rotas. O subdesenvolvimento das rotas terrestres, das ferrovias, no continente europeu, dava uma vantagem para aquele que controlava as rotas marítimas, no caso a Grã-Bretanha. Os britânicos controlavam os mares e por isso eles tinham uma vantagem sobre os outros países europeus, até que os países europeus conseguiram e começaram, com o advento da tecnologia da ferrovia, criar suas próprias redes internas e rotas de comunicação dentro do continente. E é nesse momento que começa o declínio da potência britânica ou do Império Britânico. Além das rotas de navegação, gente, tem um outro aspecto muito importante sobre a questão da potência marítima, que são os centros de recursos. Recursos são importantes para os estados sobreviverem e se tornarem poderosos. Muitas regiões do mundo elas são mais importantes devido à quantidade de recursos estratégicos que estão colocados ali. Então a gente escuta muito, as pessoas falam muito sobre isso. O petróleo, o Oriente Médio é importante por causa do petróleo, a economia do mundo gira em torno do petróleo. O petróleo é um recurso natural estratégico. Eu não gosto dessas reduções que dão toda a explicação em cima de uma coisa, porque são tantos fatores que não dá para você falar assim, não, é só o petróleo. Existem outros recursos naturais e não naturais que são estratégicos e importantes. Hong Kong e o Kuwait são mais importantes que Creta e a Mongólia, simplesmente porque eles têm recursos naturais, no caso do Kuwait, e recursos econômicos, no caso de Hong Kong, mais importantes do que Creta, a ilha grega e a Mongólia. Isso nos dá uma noção da onde que as rotas vão se desenvolver. As rotas para Hong Kong e para o Kuwait são mais relevantes do que as rotas para a Mongólia e para Creta. Então a gente vai começar a conectar a ideia das rotas com um dos centros de recursos, centros estratégicos. Quando você pensa em recursos, as pessoas querem ou imaginam a posse do recurso. E não necessariamente a posse é necessária. Aliás, no mundo de hoje, de uma economia globalizada, super especialização, cada um faz o que sabe fazer melhor, vantagem competitiva, cadeia global de valor, onde tudo que é produzido no mundo vem de um canto ou de uma parte, não dá para você possuir todos os recursos. E aí é mais importante que você acesse os centros de recurso. E aí nós voltamos para a questão das rotas e da potência marítima, ou do poder marítimo. Como é que você vai acessar o maior número de recursos? Através dos oceanos. Por isso que é mais relevante hoje você ter o acesso aos centros de recursos do que você ser dono deles e possuí-los ou dominá-los. Você não precisa dominar. Você vai gastar muito dinheiro ocupando, dominando um país. Você precisa conseguir acessar. Você precisa ter a capacidade e o poder de impedir que outros possam te bloquear de acessar aquilo. Isso sim é a vantagem da potência marítima. Existem dois tipos de recursos, os recursos naturais e os econômicos. Os recursos naturais são fontes que vêm da terra, fontes geológicas, como carvão, petróleo. Então você tem regiões que têm muitos recursos naturais importantes.
Mas lembre-se, os recursos naturais estratégicos também mudam. Então no momento foi o carvão, no outro foi o petróleo, no próximo pode vir a ser a água. A gente escuta muito as pessoas falando, porque a água potável vai ser o recurso mais importante do futuro. Se esse for o caso, aí regiões onde tem muita água potável, aí se fala muito da Amazônia, vão ser centros de recursos estratégicos. E as rotas de acesso e a capacidade de você chegar nesse lugar vão valer muito mais do que a capacidade de você chegar numa mina de carvão ou num campo de petróleo no Golfo Pérsico. O outro tipo de recurso que existem são os econômicos. E aí nós estamos falando de conhecimento, produtos, máquinas, coisas que são feitas. E não necessariamente você precisa ter recursos naturais para ser um centro de recursos econômicos. A gente pode imaginar Hong Kong. Não tem grandes recursos naturais ali, mas tem grandes recursos econômicos. Do mesmo jeito que o Irã, por exemplo, tem grandes recursos naturais, mas não tem grandes recursos econômicos. Então, não necessariamente você ter recurso natural faz você ser uma potência com recurso econômico. E você pode ser uma potência com recursos econômicos sem ter os recursos naturais. Imaginem o seguinte, se a África passa a se tornar um centro de recursos, não naturais, ou até que sejam naturais, descobrem um novo minério que só tem na África, e a África se torna um grande centro de recursos naturais. Então, as rotas e o acesso a esse centro de recursos se torna mais estratégico do ponto de vista geopolítico. E aí, aqueles países que estiverem localizados próximo a essas rotas vão ter uma vantagem geopolítica. No caso, o Brasil, por estar localizado no Atlântico Sul, que é adjacente ou próximo da África, porque a África em grande parte está localizada no Atlântico Sul também, vai ter uma vantagem. Enquanto a orientação dos recursos estratégicos e das rotas de comunicação estiver direcionada para certos lugares do mundo, certos países e certas potências vão ter vantagens geopolíticas. Para finalizar e amarrar todos esses elementos da potência marítima, da potência naval, da orientação marítima, das rotas e linhas de comunicação, conceitos de recurso, imaginem o seguinte, de um jeito simples, a geopolítica é definida por duas variáveis: rotas de comércio e localização de recursos. A aula de hoje foi sobre as maiores rotas de conexão com o mundo, que são os oceanos, e a potência marítima ou acesso pelos mares. Eu vou trazer na próxima aula um case, e aí eu vou explicar para vocês e mostrar a geopolítica do Mediterrâneo. Eu vou falar especificamente do Império de Veneza e como que essas transformações nas rotas de comunicação, nas rotas comerciais e nos centros de recurso alteraram a geopolítica do Mediterrâneo e, consequentemente, do mundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de seguir o canal, dar like nesse vídeo, ativar o sininho para receber notificação. Toda semana tem aula nova. Compartilhem com seus amigos, o canal não para de crescer, mais perguntas, muitas mensagens. Estamos virando uma grande comunidade aqui, tá muito legal. Quero a participação de vocês. Aliás, esqueci de comentar, deixem as suas perguntas aqui nos comentários sobre a potência marítima, geopolítica dos oceanos e dos mares, rotas comerciais, etc. Que eu vou fazer um outro vídeo só respondendo dúvidas e perguntas, que é o plantão do professor Roque, que tem uns aí que eu já publiquei. Bom, até mais, gente. Valeu.